estava preparada para esse evento. Peraí. Tranquilo. Tá gravando já. Mas pode compartilhar a tela aí, se quiser trabalhar com a câmera aberta. É bom trabalhar com a câmera aberta. Eu fecho a minha aqui, porque daí na hora de a gente postar esse vídeo fica melhor. Sem prova, eu já vou abrir, eu só tô esperando para ver se vai dar Tá. certo a apresentação. Ah, tá tranquilo. Apareceu? Você está compartilhando a sua tela da sua máquina, é isso? E É. aí? Agora foi? Foi. Tá. Deixa eu abrir a câmera. Tá aparecendo, né? Tá, só colocar a tela cheia aí. Pronto. Bom dia, meu nome é Carla Santos Baceto. Eu vou falar sobre os cuidados com as principais patologias que afetam o sistema reumatológico. Gente, vocês estão aí? Estamos sim. Ah, tá. É que ficou silêncio. Você Ah, fechou a live? coloquei no mute para não te atrapalhar, tá? Ah, Por causa tá. de ruído ambiente. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Bom, quando a gente pensa em doenças reumáticas, normalmente o que vem assim na cabeça logo de cara são as dores nas articulações, os inchaços e os famosos travamentos nas juntas. Porém, as doenças reumatológicas são todas aquelas que afetam o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele nada mais é do que o conjunto de tecidos orgânicos que são responsáveis pela nutrição, proteção e sustentação de tecidos e órgãos adjacentes. Essas doenças também podem afetar a pele, o pulmão, o sistema digestivo, os rins, dentre os vários outros órgãos que a gente tem no corpo. Vamos agora às principais patologias que afetam o sistema reumatológico. Foram separados 4 principais doenças, patologias. As duas primeiras são a artrite reumatoide e a osteoartrite, que é a famosa artrose. Essas duas foram unidas aqui no meu trabalho, porque os cuidados de enfermagem são parecidos, são basicamente os mesmos para ambas. Primeiramente, a artrite reumatoide. Ela é uma doença crônica inflamatória que a principal característica é a inflamação das articulações. Normalmente são chamadas pelos pacientes de juntas, embora outros órgãos também possam ser comprometidos. Na artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune. O que significa isso? O nosso sistema imunológico, que seria responsável por proteger o corpo de vírus, de bactérias, ele acaba atacando o próprio organismo, especificamente o tecido que fica ali nas articulações, as cartilagens, causando uma inflamação. A artrite reumatoide, ela acomete cerca de 1% da população e qualquer pessoa pode desenvolver essa doença, desde criança até idosos. Porém, ela é mais comum em mulheres por volta dos 50 anos de idade, e um outro fator que também ele pode colaborar para o surgimento dessa doença é a presença de história de artrite na família. A osteoartrite, que é chamada de artrose normalmente. Ela é uma doença que afeta as juntas, a maioria das pessoas acima de 50 anos de idade, caracterizada pela destruição da cartilagem. Então, essa é a principal diferença entre a osteoartrite e a artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, a gente tem a inflamação dessas cartilagens. Já na osteoartrite, a gente tem o processo de destruição dessas cartilagens, causando assim um maior impacto nesse local entre um osso e outro. Os sinais e sintomas da artrite reumatoide são articulações inchadas e doloridas, a rigidez ao mover as articulações e o cansaço e fadiga também acontece em alguns casos. Já os sinais e sintomas da osteoartrite, a gente também tem o inchaço das juntas, temos a dor associada à atividade física, dor após ficar muito tempo sentado e barulhos nas articulações ao movimentar-se. O tratamento da artrite reumatoide. Tanto em ambas as doenças, tem o tratamento medicamentoso e tem o tratamento relacionado aos hábitos de vida. Porque quando se fala em sistema imunológico, por exemplo, no caso da artrite reumatoide, que é a principal causa dela ocorrer, a gente tem alguns hábitos de vida que podem melhorar esse sistema imunológico, como, por exemplo, preservação de um sono agradável, um sono bom, assim, bom para a imunidade, uma alimentação boa, um hábito de vida
com exercícios específicos e bons para tratar essa artrite. O tratamento medicamentoso, ele tem a função, o objetivo de regular essa autoimunidade exagerada. E já os hábitos de vida também vão acabar entrando nessa situação. O tratamento da osteoartrite, ela também compreende medidas não farmacológicas e farmacológicas. Na não farmacológica, a gente pode citar, por exemplo, o cuidado com o peso do paciente, porque como há destruição da cartilagem, caso haja um aumento significativo de peso, vai acabar aumentando o impacto entre uma articulação e outra. Os cuidados de enfermagem são medidas não farmacológicas de alívio de dor, orientar o paciente a evitar o sobrepeso e a obesidade para aliviar a sobrecarga nas articulações e a realização de exercícios físicos adequados para aumentar e fortalecer o aparato muscular. E orientar o paciente também a evitar o repouso prolongado. A gente vai ver que em todas as doenças, a enfermagem ela entra principalmente nessa questão de melhorar a qualidade de vida do paciente, porque nessa relação de alívio de dor, porque em todas elas o paciente sente muita dor. A gente passa agora para a fibromialgia. Ela é uma síndrome clínica que se manifesta principalmente com dor no corpo todo. Uma característica muito marcante da fibromialgia é que o paciente não costuma saber especificamente que lugar está doendo. Para ele, o corpo inteiro está doendo, não tem um lugar que não esteja doendo. Ela está presente em cerca de 2 e 3% das pessoas no Brasil, acomete mais mulheres que homens e costuma surgir entre os 30 e 55 anos. Ela também existe casos de pessoas mais velhas e em crianças e adolescentes, porém essa faixa etária normalmente é a que mais aparece. Sinais e sintomas: dor generalizada, dificuldade de definir onde está a dor, porque é por causa daquilo que fala que não tem nenhum lugar do corpo que não esteja doendo, distúrbios do humor e o sono não reparador. A depressão e a fibromialgia. Estudos apontam que a depressão ela está presente em cerca de 50% dos pacientes com fibromialgia. Dessa forma, frequentemente observamos pacientes com fibromialgia e depressão. Ambas as condições atuam como um ciclo vicioso, piorando o quadro. A gente sabe que o nosso cérebro ele é responsável por tudo no nosso corpo, principalmente os neurotransmissores. E a depressão, por exemplo, ela pode aumentar os sintomas da fibromialgia exatamente por isso, por causa dos neurotransmissores que são produzidos através desses sentimentos, e pode piorar o quadro de fibromialgia. Tratamento medicamentoso. No tratamento atual da fibromialgia, é possível a pessoa experimentar ficar sem dor ou com uma dor em um nível muito baixo. Também entra aquela questão dos hábitos de vida, com exercícios de fortalecimento e de alongamento, que também tem o seu valor cada vez mais reconhecido como tratamento da fibromialgia. Os cuidados de enfermagem são medidas não farmacológicas de alívio de dor também, como a indicação de tratamento cognitivo-comportamental, a musicoterapia também. Já tem estudos que apontam que ela pode ajudar na diminuição dessa dor da fibromialgia, orientações sobre exercícios físicos de baixo impacto, orientações para a pessoa promover um sono melhor, abstendo-se de cafeína e de refeições logo antes de adormecerem, e também medidas como meditação, acupuntura. E agora a gente vai entrar na última doença, que eu acredito que seja uma das mais conhecidas, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Essa doença é uma doença reumática autoimune sistêmica caracterizada pela produção de autoanticorpos, formação de deposição de imunocomplexos, inflamação em diversos órgãos e dano tecidual. Mais uma vez, o sistema imunológico acaba atacando o próprio organismo, no lúpus eritematoso também. Aqui são algumas curiosidades sobre o lúpus eritematoso sistêmico. A sua etiologia ainda é pouco conhecida, porém sabe-se da importante participação de fatores hormonais, ambientais, genéticos e imunológicos para o acometimento dessa doença. O lúpus ele afeta indivíduos de todas as raças, sendo 9 a 10 vezes mais frequente em mulheres durante a idade reprodutiva
exatamente por essa participação dos hormônios no maior acometimento da doença. A mortalidade dos pacientes com lúpus é de cerca de 3 a 5 vezes maior do que a da população em geral, por causa dessa atividade inflamatória da doença, que acaba acometendo também a outras doenças adjacentes. Os sinais e sintomas são fadiga, febre moderada, mialgias, dores nas articulações, lesões na pele, fotossensibilidade à radiação solar, e uma coisa muito característica é essa lesão em asa borboleta, que é como está na imagem aqui. O tratamento, ele tem o não medicamentoso e o medicamentoso. O medicamentoso, ele entra principalmente na questão dos cuidados de enfermagem, porque a gente orienta o paciente. Então, a gente vai prestar um aconselhamento de suporte e orientação por meio de tratamento multidisciplinar para o paciente e seus familiares, estimular a realização de exercícios físicos regulares aeróbicos para melhorar e manter o condicionamento físico dos pacientes, e também orientar o paciente a adotar proteção contra a luz, exatamente por aquela fotossensibilidade à radiação solar. O tratamento medicamentoso, existem vários medicamentos que agem na modulação do sistema imunológico no lúpus, incluindo os corticoides, os antimaláricos e os imunossupressores, como, por exemplo, a azatioprina, a ciclofosfamida e a micofenolato de mofetila. Também tem o uso de hidroxicloroquina, que também é indicado tanto nas formas mais leves quanto nas formas mais graves do lúpus. Os cuidados de enfermagem, eles estão relacionados principalmente à redução de danos, ou seja, a redução do risco de complicações, possibilitando a melhor qualidade de vida aos portadores de lúpus. É aquilo que eu disse, em todas as doenças reumatológicas, ao menos conforme as minhas pesquisas, o profissional de enfermagem ele vai agir nessa questão da qualidade de vida, para tentar agir de formas não medicamentosas, por exemplo, para aliviar a dor e os riscos para o paciente. Com as considerações finais, que através da pesquisa, né, eu pude perceber que o profissional de enfermagem, ele entra muito nessa questão tanto emocional do paciente, como do dia a dia, por exemplo, de um paciente que precisa estar recorrentemente na unidade de saúde, no hospital, dentre outros ambientes aí da saúde, exatamente nessa questão de orientação, de aumentar a qualidade de vida do paciente. E essas foram as referências. Muito obrigada pela atenção. Opa! Então, isso, eu vou falar para você. Vamos abrir agora a discussão. As meninas que estão presentes aí. Eu estou vendo as Anímias, a Amanda e a Stephanie, minha amiga Carla. Alguma dúvida, meninas? Alguma pergunta? Esse material vai ser postado no Cigar, tá? Professor, eu tenho uma dúvida em relação à matéria. Quem não está matriculado, que está desvinculado da matéria, não precisa fazer a apresentação, porque tipo, eu não estou tendo acesso em nada. Você não está tendo acesso? Não, é igual você falou, né? Meu nome nem está mais lá matriculado. Deixa eu ver aqui, eu te respondo. É Stephanie de Souza, né? Isso. Stephanie, seu nome não aparece mais na disciplina, infelizmente. Então eu não preciso fazer a apresentação na sexta, né? Não. Infelizmente não, apenas. Viu? Mas se quiser continuar assistindo, para conhecimentos tranquilos, viu? Mas eu não tenho como computar nada, porque esse nome não está na disciplina, infelizmente. Alguma dúvida, meninas? As Anínias, Amanda, a própria Carla, quer esclarecer alguma coisa? Sem dúvidas, por enquanto. Por enquanto. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, só.
A gente posta só a apresentação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa aí é a gravação. Deixa eu pegar aqui. Vocês têm o contato da Jaine da Silva? Hein, meninas? De quem, professor? Jaine, o quê? Jaine da Silva. Eu acho que é a Jaine que estuda com a gente, né, meninas? É, Pera aí, para eu vou dar uma olhada. que a apresentação dela A apresentação dela é. Deixa eu buscar amanhã. Professor, tô mandando mensagem pra Jaine, tô aguardando ela responder. Aproveitando aí, Aline, já que você está falando, você e a sua colega, vocês pretendem apresentar quando? Professor, pra hoje à tarde a gente não consegue. Como a Stephanie não apresentou, tá desmatriculada, ou pode ser na data dela, ou a gente pode tentar conseguir pra amanhã. Não sei como que a gente vai fazer. É que a Stephanie não vai apresentar. Uhum. Na verdade, é a Stephanie de Souza, né? Isso, que ela foi desmatriculada, né? Isso, porque aqui continua a Stephanie Carnaúba, essa continua, né? Na verdade, além dela, tem a Amanda também, que quer apresentar oncologia, né? Vocês podem apresentar, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem apresentar amanhã? Amanhã é quinta, amanhã ou sexta? O que vocês preferem? Eu vou confirmar com a Aline se ela pode ir na sexta, peraí. Pode ser qualquer dia, professor. Pode ser amanhã ou sexta. Pode ser. Vamos fazer amanhã logo, então a gente já resolve isso. Pode ser amanhã de manhã? Pode sim. Tá. Aí vocês apresentam amanhã de manhã. Deixa eu marcar aqui. Então tá. Hoje à tarde, então, já apresentou, esse grupo aqui não apareceu hoje também, né? Que é Catiane, Vitória e Rafael. Por isso eles vão aparecer. E aí vocês amanhã de manhã. Alguma outra dúvida, meninos? Não, professor, por enquanto. Professor, do meu grupo, então, foram desmatriculadas duas, a Stephanie e a Aparecida? Deixa eu ver aqui. Foi, Stephanie de Souza e Aparecida da Silva. Ficou só Amanda Alves, que é você, né?
Mas você pode continuar apresentando. Você viu que a Carla apresentou tranquilo. Sim, ok. Tá? Uma pena, né? Uma pena mesmo. Prof,